Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Existe uma frase que desde a primeira vez que eu ouvi, ela me acompanha. É do dramaturgo e poeta William Shakespeare, que diz: há mais mistérios entre o céu e a terra do que a vã filosofia do homem pode imaginar. Eu mesma já vi coisas que me levaram a ter essa frase como uma das maiores verdades do universo. Não duvido de nada, absolutamente nada, nem do sobrenatural, nem da capacidade do ser humano. E a única coisa que eu sei é que nós não sabemos nada. E a eterna luta entre o bem e o mal é uma das coisas que mais intrigam. E acredito que não só a mim. Querer entender o que leva as pessoas a atitudes tão extremas. Serão traumas, problemas mentais que a ciência ainda não descobriu, ou o mal realmente sussurra nos ouvidos. Bom, a história de hoje é sobre o assassinato de Alan Bono, que levou o diabo ao tribunal. O primeiro caso americano onde a defesa alegou possessão demoníaca. Mas antes de começar a história, eu peço para vocês que curtam o meu trabalho, compartilhem com pessoas que vocês sabem que gostam desse tipo de assunto e, se ainda não for inscrito, se inscreva no meu canal, para que eu possa crescer e trazer cada vez conteúdos melhores e com mais qualidade para vocês. Em 1980, na cidade de Brookfield, em Connecticut, vivia a família Glatzel, o casal mais 4 filhos: Debbie, Carl, Alan e David, exatamente nessa ordem. Tudo começa quando Debbie encontra uma casa em Newtown para morar com seu namorado Ernie. Eles trabalharam muito para isso, então era a realização de um sonho. O David, o irmão caçula, na época, com 11 anos, conta que estava realmente triste. Afinal de contas, a única irmã dele estava indo embora e provavelmente a irmã devia mimá-lo, afinal de contas ele era o caçula. Mesmo assim, ele foi junto com os outros para fazer a limpeza, a arrumação da casa. Assim que eles chegaram, ele não gostou do que ele sentiu ao ver a casa. Mas ficou quieto, não contou nada para ninguém. Achou que fosse coisa da sua cabeça em relação a estar triste por a irmã ir embora. Deb dividiu as tarefas e David foi varrer um quarto. De repente, do nada, o David sai correndo da casa. Ele sai, encosta numa árvore lá fora, a Deb vê, corre para ver o que aconteceu. E ele tá apavorado, pedindo para ir embora. A mãe fala que não, que eles vão terminar o que foram fazer e vão embora só depois. E ele implora. Aí acabam indo. Na hora do jantar, Alan, o irmão do meio, pergunta para ele o que tá acontecendo. Porque na hora do jantar, o David ainda estava estranho. E foi só aí que ele contou a sensação que ele sentiu quando ele chegou na casa. Contou que foi empurrado na cama e que viu algo, uma coisa que parecia ser a fantasia de diabo do Halloween. E essa coisa tinha os olhos bem pretos e falou para ele tomar cuidado. Parou por aí. E perguntaram, mas tomar cuidado com o que, David? E ele disse, a besta disse que quer minha alma.
E é claro que ninguém acreditou nele. À noite, na hora de ir para a cama, David não conseguia dormir. Ele tinha uma sensação de que algo estava chegando perto dele. Então ele levanta da cama e espia pela janela. A alguns metros da casa deles tinham umas árvores plantadas e ele vê uma criatura entre aquelas árvores. Só que nisso, ele se assusta com o barulho que um brinquedo faz ali dentro do quarto dele. Então ele olha para o brinquedo e quando ele volta os olhos para a janela, aquela coisa tinha desaparecido. Nesse dia, ou melhor, nessa noite, ele passou a noite em claro, não conseguiu dormir. Judy, sua mãe, pede para o padre da cidade ir benzer a casa para tentar acalmar o David, que sempre foi um menino super tranquilo. E esse comportamento que ele estava apresentando de medo, de pavor, era algo que não tinha nada a ver com ele. Todo mundo pensou que com isso David ia se acalmar. Porém, na mesma noite em que o padre foi benzer a casa, David acorda às 3 horas da manhã gritando. Todo mundo acordou. Contam que a casa começou a tremer, as luzes foram piscando e esses eventos duraram mais ou menos uns 30, 40 segundos. E do nada eles param e tudo volta a ficar em silêncio. O Alan fala que foi naquele momento em que ele começou a acreditar que realmente tinha algo muito mal atrás do seu irmão. A Judy, conversando com uma vizinha que lia cartas, enfim, comenta com ela sobre Ed e Lorraine Warren, que estavam começando a ficar conhecidos. Isso após um filho mais velho ter assassinado toda a família, inclusive 3 irmãozinhos bem pequenos em Amityville, alegando ter ouvido uma voz na sua cabeça que o mandou fazer aquilo. Depois disso, ele perdeu completamente o controle sobre o seu corpo e executou a família. Ed e Lorraine foram investigar o caso, que virou um filme de terror dos mais horripilantes da época, baseado na história real que aconteceu em Amityville. Mas isso é uma história para outro vídeo. Então, a Deb liga na casa deles e quem atende é o Ed. Ela conta o que está acontecendo e o Ed pergunta se já levaram ele ao médico. Aí a Deb responde que não, que o problema dele parecia não ter absolutamente nada a ver com o médico. Então, Ed diz para ela que é claro, eles vão até lá e no dia eles levam um médico junto com eles. Quando eles chegam, é claro que a Judy e os filhos ficaram muito felizes e aliviados. O médico que eles levaram examinou o David, fez vários testes psicológicos, psiquiátricos e disse que na parte médica estava realmente tudo normal com ele. Tanto o David quanto o Alan contam que os Warren eram muito gentis e tinham muito cuidado na hora de falar com os dois. O David tinha 11 anos, o Alan devia ter no máximo 13. Eles fizeram várias perguntas, principalmente para o David, porém também para a família, afinal de contas tinham coisas que o David não se lembrava. E depois disso, o Ed começa a fazer a investigação. Essa investigação, ela constitui em orações, água benta e provocações para que o mal que possivelmente esteja naquele lugar ou em uma pessoa se manifeste.
Afinal de contas, eles costumam ficar escondidinhos quando chega alguém que pode acabar com a graça deles. Nessas provocações, o Ed fala: se você é tão poderoso assim como alega, então bata 3 vezes na mesa. Poucos instantes depois, vêm as 3 batidas. Acontece que não eram batidas normais, como se uma pessoa estivesse batendo. As batidas pareciam marretadas, que fizeram inclusive o piso da cozinha tremer. E junto com isso, vieram aqueles outros fenômenos, né? Luzes piscando, enfim. Quando aquilo tudo acalmou, Ed pergunta para o David: você se assusta com isso? E o David responde que sim, muito. E que ele e a família seriam punidos por tê-los chamado para irem até lá. Os demonologistas, afinal de contas, não é só o Ed, né? Não era só o Ed. Eles explicam, existem basicamente 4 estágios para uma possessão. Primeiro é a permissão, que muitas vezes, na maioria das vezes, a pessoa nem sequer sabe que está dando permissão para algo de outro mundo entrar em suas vidas. Coisas como acender uma vela dentro de casa e não fazer a devida oração, deixando claro para quem é aquela vela. Espíritos podem usar aquela luz como um canal para chegar até o nosso plano. Podem vir espíritos bons? Podem, mas também podem vir espíritos trevosos. A segunda é a opressão. Por ter uma entidade, isso normalmente acontece no caso de entidades que ou são do mal, ou quando estiveram aqui na Terra, viveram uma vida de muita turbulência, não aceitaram a morte, enfim. Eles vão oprimir a pessoa, que normalmente muda de temperamento. Uma pessoa calma, tranquila, passa a ser agressiva, rude, por estar sendo oprimida. Ela se estressa, ela é sugada de uma maneira que a leva a agir dessa forma. Terceira é a obsessão. A própria pessoa que está espiritualmente fragilizada, ou por falta de fé, ou por um evento traumático que passou, ela acaba permitindo que entidades se manifestem através dela, agindo de forma agressiva, violenta, muitas vezes para com ela mesma, muitas vezes para com os que estão à sua volta. Enquanto a pessoa que está sendo montada, porque a linguagem geral, as religiões espiritualistas, as pessoas que são influenciadas por entidades, digamos assim, elas são chamadas de cavalos. Por isso a linguagem de estar sendo montada. Normalmente, nesses casos, essas entidades já foram humanas. E uma das coisas que elas mais fazem é montar essas pessoas para fazer uso de substâncias das quais elas eram viciadas quando andavam, quando viviam no nosso plano, como bebida, cigarro, drogas. Esses são chamados de espíritos obsessores. A quarta, obviamente a mais rara, é a possessão completa. É quando a entidade, seja ela humana ou inumana, consegue dominar completamente a pessoa. No caso do David, o Ed e a Lorraine, depois de fazer as investigações, de fazer entrevista com a família, eles chegam à conclusão de que o David está sofrendo de obsessão. Mas eles alertam a família que
da obsessão para a possessão é um passo. Então, eles precisam tomar muito cuidado, ficar muito atentos. Eles falam também que precisam contactar a arquidiocese para falar sobre a situação que está acontecendo. E pede para a família documentar tudo, absolutamente tudo. A Deb sai, compra uma câmera Polaroid. Eu não sei se vocês já sabem, já viram, é aquela câmera fotográfica que você tira e a foto sai imediatamente. Você só precisa secar um pouquinho e ela já tá pronta. E a Judy compra um gravador de fita cassete. Ao que parece, quando a gente vê o documentário, eles são uma família mais humilde, mais simples. Então, acredito que uma filmadora fosse inviável para ele. Afinal de contas, essas tecnologias hoje são mais acessíveis, mas quando foram lançadas não eram, elas eram caríssimas. E aí eles dizem que, de posse dessas provas, eles vão poder ajudar. Porque é só dessa maneira que eles vão conseguir convencer a arquidiocese de que está havendo atividades paranormais com o David, com a casa, com a família, enfim. Como eu já disse num outro vídeo, esse processo de pedir um exorcismo não é uma coisa fácil, exige muita burocracia e provas. Do contrário, a igreja não libera. E tá mais do que certo, senão vira o quê? Vira circo. Desse momento em diante, parece que as coisas pioraram. Eu já comentei sobre isso também e vou falar de novo. Quando entram padres, investigadores paranormais na história, a entidade fica mais revoltada. Então, ela vai atormentar mais. Desse dia em diante, David não dorme mais. Então, o que que os adultos fazem? Se revezam para cuidar dele. Até que numa noite, David estava brincando, todo mundo estava na sala assistindo TV, e de repente ele cai de costas e começa a lutar, a gritar, como se algo tivesse atacando ele, algo invisível tivesse atacando ele. Em uma das fotos que dá para ver claramente que ele tá tentando tirar as mãos de alguém que tá tentando estrangular ele. Ele falava obscenidades que não tinham nada a ver com o temperamento dele, porque o David era um menino calmo e educado, gentil, e foi piorando cada vez mais, a ponto dele chegar a adquirir uma força física tão absurda que ele se batia, se machucava e agredia as pessoas que ele amava. Às vezes, essas crises, esses ataques duravam alguns minutos, só que às vezes duravam horas. Uma coisa que para Judy era realmente muito doloroso era o marido não apoiar. Ele falava que David tinha uma doença mental e que estava todo mundo alimentando as loucuras dele. É possível? É possível, mas eu acredito que se fosse uma doença mental, ele já apresentaria isso desde mais novo, não assim, de uma hora para outra. Existem pessoas, inclusive tem um caso no Brasil que foi muito estudado, existem pessoas que têm o poder da telecinesia, mas não era o caso do David, porque não estava acontecendo nada assim. O mais traumático que estava acontecendo para ele era Deb estar indo morar em uma cidade vizinha. E com isso, o pai deles passou a ficar ainda mais tempo fora de casa. Você já reparou que quase todas as histórias que a gente vê de atividades paranormais são causadas em famílias com problemas? Como se entidades se aproveitassem, se alimentassem disso que está acontecendo na casa?
Diante da piora do David, o que eles fazem? Ligam para os Warren, que voltam, analisam as gravações, analisam as fotografias, conversam com todo mundo outra vez e chegam à conclusão de que já está na hora de levar esse material para a arquidiocese, porque o David já está possuído. Quando chega no estágio de possessão, é muito raro não haver morte, seja do indivíduo possuído ou pelas mãos dele. Então, isso é extremamente grave e precisa ser controlado imediatamente. Só que agora, quer dizer, em 1980, o Ed e a Lorraine estavam muito famosos, eles estavam muito conhecidos por causa lá do caso de Amityville. Então, muitos clérigos não queriam trabalhar com eles. Eu acho que tinham medo de ser expostos, de o exorcismo não dar certo, e isso manchasse a sua reputação de exorcista. Afinal de contas, onde Ed e Lorraine estava, a mídia estava também, porque eu acredito que cerca de 90% da população mundial tem interesse nessas coisas, no desconhecido, no que vai acontecer com a gente, com quem a gente ama depois. E alguns, mesmo crescendo na igreja, se eles nunca vivenciaram algo dessa magnitude, eles simplesmente não acreditam no mundo espiritual. Eles pregam sobre Deus da boca para fora, porque acreditar de verdade eles não acreditam. Mas enfim, o Ed entra em contato com a arquidiocese, envia o material, né, as fitas, suas gravações, as fotos, e a igreja imediatamente envia um cardeal e 2 padres para ajudar. Então, é claro que depois algumas pessoas vão rebater isso tudo, mas eu não acredito que a igreja se daria ao trabalho de locomover 3 pessoas se as fotos e as gravações não tivessem sido realmente convincentes. Porque quem analisa essas evidências são o mais alto escalão do clérigo. E em 2 de setembro de 1980, todos vão até a igreja de St. Joseph, lá em Brookfield mesmo. Eles acreditavam que na casa de Deus as coisas seriam mais tranquilas e eles estariam mais protegidos. É estranho de se dizer isso porque a gente sabe, quem tem fé, quem é religioso, que a casa de Deus, o templo de Deus, somos nós. Então, não importa o prédio aonde o exorcismo vai ser executado. O que importa é que as pessoas que estão executando esse exorcismo estejam purificadas. Não estou falando de sem pecado, de virgem, de nada disso. Afinal de contas, nós somos humanos e aquele que não tem teto de vidro, que atire a primeira pedra, não é? Então, para mim, esse fato de terem levado eles até uma igreja para fazer o exorcismo foi ingenuidade. Mas quem sou eu para falar alguma coisa? O bom é que indo até a igreja, eles também contaram com a ajuda do padre lá de Brookfield, aquele que foi fazer a limpeza na casa a pedido da Judy. Tudo começa com todos rezando, como se fosse realmente uma missa. Provavelmente, dessa maneira, com orações, com defumação, água benta, seja mais fácil fazer com que a coisa se manifeste. E não dá outra. Rapidinho, o David começa
a ter aquelas atitudes de possessão. O David conta que tudo que ele lembra é desse início das orações e de pensar que ia ser como uma missa. Os outros contam que assim que o David começou a mudar o comportamento, o ambiente ficou muito frio. O David começou a rosnar, xingar os padres. Aquela força absurda veio novamente. Inclusive, ele consegue empurrar as pessoas que estão segurando ele e ele ataca o padre que foi até a sua casa benzer. Mas eles conseguem contê-lo. E ele continua xingando os padres de coisas horríveis. A sua fisionomia, suas feições vão mudando. E mesmo com todo mundo segurando, porque tinham os 4 padres, as pessoas da família, o Ernie, o cunhado, a Debbie, a irmã, a mãe. Mesmo assim, ele se contorcia de tal maneira como se ele não tivesse ossos. Ernie, o namorado da Debbie, ele fica tão desesperado que ele pega o crucifixo que ele tem no cordão e coloca na testa do David. Quando ele vai fazer isso, ele nota que a língua do David tá inchando. E de repente o David começa a ficar azulado, como se o sangue parasse de correr. Aí ele entra em verdadeiro pânico e desafia. E fala pro diabo: seu covarde, deixa essa criança em paz. Me pega. Quando a Lorraine ouve isso, ela fica em pânico. Ela fala: meu Deus, ele não devia ter feito isso. E o Ernie conta que tudo que ele sentiu foi um vento vindo em sua direção. Só isso e mais nada. Só que um tempo antes, a Lorraine tinha participado de um documentário que se chamava A Médium. Afinal, o Ed era demonologista estudado, porém quem tinha poderes, sensitividade, era a Lorraine. Nesse documentário, ela tinha dito: nunca se deve desafiar um demônio, porque ele vai aceitar o desafio. Porém, ele não vai se manifestar na hora, aonde tem um monte de gente que já tá lutando para mandar ele de volta para o lugar de onde ele veio. Ele vai ficar quietinho, esperando que a pessoa que desafiou ele esteja numa situação de vulnerabilidade, para então ele colocar as garras dele para fora. Mas acontece que ninguém sabia disso, a não ser ela e os clérigos. E tudo que o Ernie fez foi tentar proteger, defender, cuidar do garotinho que ele gostava tanto, porque os dois se davam super bem. E depois dessa atitude do Ernie, realmente o David é liberto, porque ele volta completamente ao normal. Ele volta a ser aquele menino de antes, que apesar de ser calmo, tranquilo, era brincalhão, tinha amigos, mas Ed e Lorraine sabiam que a coisa não tinha terminado ali, que a família continuava em perigo, talvez até em perigo maior. Antes de ir embora, eles procuram a delegacia, conversam com o delegado, contam tudo o que aconteceu durante o exorcismo e a Lorraine fala para o delegado que ela vê que algo ruim está para acontecer. Na visão dela, ela vê uma pessoa, um homem, com ferimentos à faca. Só que essas visões, elas não são claras. Normalmente, isso eu já ouvi de várias pessoas, de vários médiums, que elas não vão dar o nome, o sobrenome, a idade, a data do que elas vão fazer.
Elas vão pegar de surpresa para provar o poder que elas têm. O delegado é um homem religioso, provavelmente na sua carreira já tinha visto algo parecido, então ele leva a sério o que os dois falam e procura ficar realmente de olho na família. Mas vida que segue. Debbie é tosadora e ela consegue encontrar um emprego ali mesmo em Brookfield, num canil. E nesse canil tinha um apartamento onde ela e o Ernie finalmente poderiam realizar o sonho de morar juntos. No dia 16 de fevereiro de 1981, exatos 5 meses após o exorcismo no David, o Ernie acorda se sentindo um pouco mal. A Debbie fala que ele parecia gripado, mas ele tinha que se esforçar, levantar da cama, porque as irmãs dele estavam em Bridgeport esperando que eles fossem buscá-las para passar o final de semana com eles. Então ele se levanta e eles vão. Essa parte, eu confesso que não ficou muito clara para mim. Por mais que eu tenha procurado, eu não consegui entender direito se eles estavam almoçando num restaurante, se eles estavam almoçando em casa mesmo, porque foi onde tudo aconteceu. Procurei muito em várias fontes e nenhuma fala exatamente onde eles estavam almoçando. Só se fala que o Ernie e o Alan se encontraram no almoço. O Alan já estava bastante alcoolizado. O Ernie, alguns dizem que o Ernie também estava. Porém, os policiais falam que ele não estava com cheiro nenhum de que tinha ingerido bebida alcoólica. As pessoas que presenciaram o que aconteceu podem até ter achado isso, afinal de contas, uma pessoa que está possuída por algo ruim, obviamente ela vai ficar bastante esquisita, né? O Ernie pede pro Alan que vá embora para casa porque ele tá passando dos limites. A partir desse momento, o Ernie diz não se lembrar de mais nada. Por volta das 8 da noite, inclusive o almoço não se sabe o horário, mas por volta de 8 horas da noite, a Debbie liga para casa dos pais e quem atende é o David. A Debbie tá chorando muito e pede para o David chamar a mãe. Nesse momento, o David, ele entra numa espécie de transe e ele vê o corpo de um homem no chão com ferimentos de faca. Dá até a impressão que o cramunhão queria mostrar para ele que não tinha ido embora, que estava ali, que tinha feito algo ruim e que ia cumprir o seu propósito. Quando o David volta assim, a Debbie tá gritando. E aí ele vai, chama a mãe atende o telefone, corre para fora, onde o marido e o filho mais velho, Carl, estavam mexendo no carro e fala que eles precisam ir correndo para casa da Debbie. E é o que eles fazem. Inclusive, eu acho que até o Carl vai junto e o Alan fica sozinho com o David na casa. Nesse momento, o David fala pro Alan: o Alan Bono tá morto. A besta que saiu de mim e entrou no Ernie matou ele. O Ernie entrou na floresta e foi caminhando em direção à casa dos Glatzel. A Debbie entrou em pânico, porque ela conhecia e ela realmente estava com medo do Ernie tá indo lá para fazer algum mal pro David. E lá na casa, o David
tendo uma visão do Ernie indo em direção a eles. Ele conta para o Alan e os dois vão empurrando tudo que eles conseguem para a porta de entrada, morrendo de medo do Ernie conseguir chegar lá e fazer mal para os dois. A sorte é que a ambulância que tá levando o Alan Bono, que também não fala se já estava sem vida ou se quando o socorro chegou ele ainda tinha vida e tentaram salvar. Enfim, a ambulância vê o Ernie e imediatamente avisa as autoridades. A polícia, principalmente o delegado, chegam lá super rápido e já prendem o Ernie. E o delegado fala que ele estava completamente desnorteado e não cheirava álcool. Enquanto o Alan e o David estavam entupindo a porta de coisas com medo do Ernie entrar, o David fala pro Alan que ele tá vendo que a besta está indo lá para matá-lo. Então, graças a Deus que a ambulância trombou com o Ernie, chamou a polícia e deu tempo de impedir que ele chegasse lá. Na delegacia já, enquanto o detetive estava fazendo os procedimentos padrões, né, de papiloscopia, enfim, ele fala que de repente o Ernie deu uma respirada funda assim e falou: onde eu tô? O que tá acontecendo? Como se ele realmente tivesse acordado de um pesadelo. O detetive contou tudo para ele e falou que ele demonstrou realmente não saber o que estava vendo. O Ernie, que era um rapaz super tranquilo, na época com 19 anos, ele tenta explicar para o detetive: não, cara, o Alan Bono, ele era o meu senhorio, meu amigo, patrão da minha mulher. Falou, nunca faria mal para ninguém, muito menos para um amigo. Vocês pegaram a pessoa errada. Acontece que tinha um monte de testemunha e ele estava todo ensanguentado. E as coisas não são bem assim, né? Você fala, não fiz, então tá bom, vai embora. O advogado de defesa do Ernie Cheyenne Johnson conta que não acreditava no sobrenatural. Porém, ele acreditava no cliente dele. Então, o que ele faz? Como um bom advogado, ele vai estudar, ele vai pesquisar. Antes de qualquer coisa, ele conversa com o Ed e com a Lorraine. E a Lorraine fala pro Martin Martinelli: não foi o Ernie que cometeu o crime, e sim a entidade que estava possuindo ele. Não satisfeito, ele viaja para a Europa para conversar com outros advogados que já tinham feito defesas de casos assim. Afinal de contas, nos Estados Unidos era a primeira vez, mas esse tipo de coisa já tinha acontecido na Inglaterra, na Europa. Então ele vai, ele conversa com os advogados para saber como abordar, para saber se realmente, né, o paranormal existe ou se o Ernie tinha algum problema mental. Depois de toda essa pesquisa que ele faz, ele abre o julgamento da seguinte maneira: o que faz o maior sentido, né? Porque todo aquele que crê em Deus, que lê as escrituras de verdade, não aqueles que vão para a igreja achando que só o fato de irem uma vez por semana para a igreja já estão salvos, sabem que o mal também existe. O irmão mais velho, o Carl, ele não acredita. Ele fala que a mãe é falsa, que fingia ser beata,
mas que quando estava em casa e algo não saía como ela queria, ela enlouquecia. Ele conta também que um dia, durante um dos surtos do David, o pai pegou ele pelos ombros, pelos braços, ergueu ele do chão, deu um tapa no seu rosto e colocou ele num canto e falou: fica aí. O Alan até satiriza. Ele fala rindo. Ele falou: que bom que o diabo tem medo do meu pai, né? Corre um boato de que o Carl foi contra a família porque ele ficou fora do filme. Então, diz que rolou um ciúmezinho ali. Tinha muitas testemunhas dos fenômenos inexplicáveis, inclusive figuras seríssimas, como um clérigo e 3 padres, que não tinham motivo nenhum para mentir. E, obviamente, que qualquer entidade do mal vai querer jogar uns contra os outros, principalmente dentro de uma família, e fazer com que a vítima se passe por mentirosa. Em outubro, chega o julgamento. A família estava super esperançosa, afinal de contas, a própria igreja acreditou neles. Tinha um monte de evidência, tinham várias testemunhas e nenhuma delas ia ganhar absolutamente nada com o Ernie sendo inocentado. Os acusadores, né, os promotores, estavam alegando que tudo isso tinha acontecido simplesmente por causa de dinheiro. Porém, é um belo de um tiro no escuro, né? Você criar todo um circo desses, arriscando a sua reputação, a imagem da sua família, a igreja teria desacreditado, mas eles tinham que colocar algum tipo de evidência para acusar o Ernie de assassinato. Em novembro, sai a sentença. O Ernie é condenado de 10 a 20 anos de reclusão. Porém, ele não cumpre nem 5. Todos os agentes de condicional que entrevistaram ele disseram a mesma coisa, que Ernie era um rapaz perfeitamente normal. O comportamento dele dentro da penitenciária era extremamente exemplar. Inclusive, falaram que não sabiam como ele tinha ido parar lá, que acreditavam que podia realmente ter sido um engano. Então, com menos de 4 anos de reclusão, ele é liberado. O tempo em que ele ficou lá dentro, ele aproveitou para concluir os estudos. Ele e a Deb se casaram. Inclusive, a Deb ficou a favor de Lorraine. Já já eu conto o que houve. Mas antes da liberdade condicional, quando ele foi condenado, a Judy jurou que ia fazer com que todo mundo soubesse da verdade. Então ela foi em programas de televisão, talk shows, deu entrevistas, porque ela queria que a verdade fosse espalhada. As pessoas soubessem que o Ernie tinha sido preso injustamente. E também que as pessoas ficassem alertas, porque existe o bem, se existe o bem, existe o mal. E lógico que com essa atitude dela, muita gente falou que ela sempre quis ter os 5 minutos de fama, que tudo que ela queria era se aparecer, que tudo que ela queria era dinheiro. A gente sempre ouve isso de muitas pessoas, da maioria das pessoas. Então, não sabemos. O que sabemos é que a qualidade de vida deles não melhorou.
Aqui a gente entra num ponto bastante sensível. A Lorraine tem a ideia de escrever um livro. Afinal de contas, já que a Judy queria que o mundo soubesse da história, não havia melhor forma. Na época, os livros eram amplamente disseminados. O livro foi escrito por um amigo da Lorraine e do Ed, o Gerald Byton. Aqui no Brasil, ele foi publicado pela editora Darkside. A primeira edição dele saiu em 2007. Só um adendo, tá? O Ed faleceu em 2006. Então, Ed nada ganhou com isso. Porém, a família alega, inclusive o David, eu não sei se a Judy ainda estava viva, eu sei que ela não fez parte do documentário, só quem fala no documentário é a Debbie, o David, o Alan e o Carl. E o Carl fala muito mal. Porém, o próprio David diz que que a família recebeu $4.500 pela venda dos livros. E Lorraine recebeu 81 mil. Se isso procede, não sei. Porque, novamente, pesquisei judiciário, só vi narrativas, só vi alegações, não vi nenhuma prova, nenhum boletim de ocorrência, não houve nenhum julgamento, não houve nenhuma acusação. E, até onde eu sei, o Ed faleceu em 2006, a Lorraine faleceu em 2019 e nenhum dos dois viveram ricamente. Então, é extremamente complicado. Esse ponto aqui é extremamente complicado. O David ainda fala que a Lorraine abraçou ele e falou: você vai ser um garotinho rico, mas que ela estava mentindo para ele. O Carl, ele alega, realmente a Judy tinha já falecido, que depois da morte da mãe, ele encontrou nas anotações dela, ele disse que ela tinha toque, que ela anotava tudo. Uma pessoa que tem toque, que anota tudo, deve ter coisa pra caramba anotada. Como ele encontrou essas anotações em específico, não me perguntem que eu não sei, porque ela sequer tinha um caderno de anotações. Diz que ela catava qualquer papel, a parte de trás de calendário, e ela fez uma anotação de que ela dava calmante para a família toda na comida, para que eles não dessem trabalho. Inclusive, eles falaram até o nome do calmante, mas eu acho melhor eu não citar aqui. Se vocês quiserem, no documentário consta. E outra, se uma pessoa que falece, já idosa, e sempre teve esse toque de anotações, levaria-se anos ou uma equipe imensa para ler tudo. Honestamente, a minha opinião, o Carl realmente ficou com ciúme, com inveja, porque ele não fez parte nem dos livros, livros, porque foram várias edições, e nem do filme. Ele fala que no rótulo desse remédio consta que o consumo a longo prazo causa alucinações, enjoo, enfim. O engraçado é que só o David teve alucinação.
a alucinação dos outros era diferente? Ele e o pai, que também eram drogados com esse calmante, não tiveram. Eles são os, né? Como eu disse no início, eu não duvido de nada, não estou aqui para julgar ninguém, não estou aqui para fazer a defesa do Ed e da Lorraine, afinal de contas eu não vou ganhar nada com isso, porém acho sim muito estranha essa acusação, afinal de contas, já disse isso para vocês, a quantidade de famílias que esses dois ajudaram é incontável. Por que que em um único caso eles iriam, ou melhor, a Lorraine, né? Afinal de contas, o Ed já tinha falecido, passar a perna na família e ficar com a maior parte do dinheiro? Será que realmente o pai do David tinha razão e o David tinha algum parafuso a menos que a ciência ainda não descobriu? Afinal de contas, embora muita gente pense que cientista sabe tudo, não sabe, ninguém sabe e provavelmente nunca vai saber. Também tem outra, né? Não foram eles que escreveram os livros, não foram eles que escreveram o roteiro do filme. Existem intermediadores que fazem essas coisas. Então, se houve mesmo esse furto desses 81 mil, ou dos royalties de outros livros, dos filmes, não foram os Warren. Afinal de contas, a Lorraine depois vem a falecer em 2019 e o filme ele só é estreado em 2021. E como eu disse, embora eu tenha procurado dias a fio, horas desses dias, eu só encontrei boatos e narrativas. E vocês? O que é que vocês pensam de tudo isso? De toda essa loucura? Conta aqui pra mim. Vou adorar saber. Gente, valeu mais uma vez. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Curte aí, compartilha, se inscreve para que eu possa crescer e fazer cada vez um trabalho mais legal. Tchau, tudo de bom para vocês.